Tudo bem, beleza. Bom, então vamos lá, pessoal. Então aqui é a atividade 3, né? Atividade de avaliação. Então ele coloca aqui como se fosse uma. Deixa eu só conferir se eu pus para gravar aqui. Pus. Ele coloca aqui como se fosse uma continuação, né? Então lá vocês já fizeram as sugestões de melhoria, né? Para AGP, né? E para movimentação dentro do armazém, tá? Tinha alguns gargalos lá, então a ideia era vocês apresentarem possibilidades. E aí ele traz agora o que ele está chamando de resultados, né? Resultados desse armazém. Então vamos primeiro abrir aqui a atividade para a gente conseguir fazer uma interpretação do que ele traz como informação aqui para a gente, para conseguirmos fazer uma possibilidade de resolução. Então, ó, das principais atividades aí do armazém, né? Então, bem parecido com o que a gente fez também lá na aula presencial ontem. Então ele coloca lá, ó, após a implementação, né, de todas as melhorias, a AGP, né, solicitou a avaliação de desempenho no primeiro trimestre das principais atividades do armazém. Assim será possível avaliar a necessidade de novas melhorias. Então você tem aí uma tabela, né, que mostra a apuração desse último período, as metas que foram acordadas com os clientes. Então nós temos aqui uma coluna de meta, tá? O resultado da pesquisa que foi publicado, ou seja, tempo de entrega lá, né? A meta era 5 e na pesquisa que foi recolhida aí dos clientes, né? Obteve uma nota 5. O sistema de controle lá, a meta era 4, obteve 4. A acuracidade aqui era 5 e obteve uma nota 4, tá? Então, isso aqui seria aí a meta, né? Versus o resultado aí, desculpa, aqui é o resultado do trimestre, tudo bem? E aqui, assim como a gente fez no semestre passado lá com a avaliação do fornecedor, né? Cada uma das atividades também vai ter aí um peso, tá? Então a gente vai, para a gente conseguir chegar aqui no índice de desempenho do trimestre, nós vamos ter que considerar aqui essas informações, né, a meta com o resultado, para que a gente consiga chegar aí no índice de desempenho do trimestre. Depois nós vamos calcular o valor do indicador e o índice geral aí da performance, tá? Eu já vou mostrar aqui mais ou menos a minha ideia, né, de como que eu resolveria essa atividade, para que vocês consigam também é, entender aí como as possibilidades, né, de cálculo que nós temos aí para desenvolver. Então, vou abrir aqui um Excel, só conferir aqui se está aparecendo para vocês. Deixa eu abrir ele. Não está aparecendo, agora está, né? Pô, agora tá aparecendo o Excel aí para vocês. Bom, então, respondendo essa primeira aí, né, que a gente essa primeira pergunta aqui que ele coloca, qual o índice de desempenho do trimestre? Para a gente chegar nesse índice desse trimestre, a gente vai pegar a meta, né, com o resultado, e aí a gente consegue fazer o índice desse trimestre. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. A gente pegar aqui a característica, né, que é o que ele apresenta. É, cadê aqui? Característica, a meta e o resultado. Característica, meta e aqui na frente o resultado. Algo que a gente vai usar também para fazer essa, esse cálculo, né? Vai ser o peso, tá, pessoal? Então, o peso também vai ser importante, não nesse início aqui do cálculo, né? Mas ele vai ser importante para a gente aí durante o desenvolvimento. Então, aqui nós temos, vou pegar os dois primeiros exemplos aqui para trazer para vocês, tá? Então é legal vocês perceberem também, né, que o peso, a somatória do peso aqui, ele chega em 100%. Então, é aquilo que a gente comentou em aula lá, né, sobre a questão, o peso sempre seria aí a prioridade, né, vai estar alinhado aí com a missão da empresa, com a visão dela, né, o que que ela almeja, né, chegar, o que que ela pretende melhorar, ou pode ser o resultado também de uma reunião, né, entre a equipe que e aí fazer.
nesse levantamento dessa reunião, chegar que essas aqui seriam as principais características aí a serem observadas, tá bom? Então, vou pegar as duas primeiras aqui de exemplo, né, com peso aí de 25 e 15 em relação às outras. Então, é o tempo de entrega, né? Então, a gente vai colocar aqui o tempo de entrega. E embaixo aqui nós vamos ter o sistema de controle. Sistema de controle, tá? E aí nós temos lá, né, ó, o tempo de entrega lá, a meta era 5 e o resultado aí do trimestre foi de 4. Então, a meta é 5 e o resultado foram 4, tá? Isso aqui seria como se fosse uma nota, né, da avaliação, tudo bem? Aí vamos lá. Na sequência aqui, nós temos sistema de controle, que a meta era 4 e o resultado aqui foi 3. Então, 4 e aqui foi 3. O peso, né, pessoal, é o que a gente tem aqui, ó. Então, o tempo de entrega de peso de 25 e do sistema é de 15. Tudo bem? Então, lembra que o peso aí seria a importância, né, dessa característica em relação às outras. Então, por exemplo, o tempo de entrega, né, eu já falei para vocês sobre as missões da logística, né, que é tempo, velocidade, no menor custo, na maior qualidade. Então, o tempo ele está muito associado a essas missões, né? Então, ele sempre vai ter um peso muito forte aí em relação às outras atividades, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, vai ser o índice do indicador, que é o que ele está pedindo aqui para vocês, né? Se a gente abrir aqui a atividade, ele pede ó, qual o índice de desempenho aí do trimestre do armazém. Então a gente vai fazer o índice individual, tá? De cada um deles, para depois a gente fazer o índice total do armazém, tá? Para a gente fazer o índice individual aí, a gente vai fazer é uma fórmula, tá? Que vai ser, deixa eu colocar aqui para vocês. Geralmente, esse índice, ele é o resultado, tá? Ele vai ser o resultado da o que você alcançou, no caso ali o resultado, né? Resultado dividido pela meta ali que foi estabelecida pela equipe, tudo bem? Esse aqui seria mais ou menos aí a nossa, como que a gente vai chegar aqui no índice do indicador. Então vou fazer o exemplo aqui, ó. O resultado do tempo de entrega que foi 4, né, da avaliação, e a meta aí era 5. Então nós tivemos aí um índice de 0,8% que nós podemos, dentro da nossa fórmula mesmo, multiplicar isso aqui por 100, né, para a gente chegar no nosso resultado em porcentagem, tá? Ou, ao invés de multiplicar por 100, a gente deixar o 0,8 e aqui em cima a gente colocar em porcentagem. E ele vai dar os 80%. Então, repetindo a fórmula aqui embaixo, né, ó, a gente pegaria o resultado do sistema de controle e dividiria aí pela meta. Tudo bem? E a mesma coisa, posso vir aqui e colocar porcentagem. Então, a gente teria aqui o índice, né, o desempenho dessas duas atividades. Deixa eu só aumentar um pouco para ver se vocês enxergam. O desempenho dessas duas atividades aqui, elas vão estar aí, né, com índice de 80% e 75%, tá? É, aqui, para a gente verificar a contribuição, e essa contribuição seria a contribuição em relação ao desempenho, ou seja, quanto que essa atividade, né, contribuiu realmente para a somatória do desempenho de todas as atividades geral. Então, aqui a gente faria o valor que ela atingiu, que seria os 80%, vezes o peso, né? Porque assim, quando a gente vai medir o desempenho, o peso ele é fracionado de acordo com a importância daquela atividade. Então, quando nós temos aqui o 80% que foi alcançado, né, da atividade em tempo de entrega, que é o lead time ali para o cliente, essa atividade ela tem um peso maior em relação às outras. Então, quando a gente vai verificar o quanto essa atividade contribuiu no desempenho, a gente precisa fazer a multiplicação por esse peso, tá? Então, nós temos aqui, ó, um resultado de 20, né? Então, lembra que eu mostrei lá no início para vocês, né? Que o peso ele vai de 0 a 100
E as atividades aqui também elas vão estar dentro aí dessa escala, tá? Então, repetindo aqui o cálculo para vocês, tá? Vai ser o peso, tá? Vezes o indicador. Então, deu lá 11,25%. Tudo bem? Aqui, só vou deixar aqui dentro da fórmula também para vocês como que a gente faz aí para colocar esse resultado que eu acabei de multiplicar para vocês, mas é basicamente o índice, né, pessoal? O índice vezes o peso, tá? Ao finalizar isso aqui, né, pessoal, vocês vão fazer de todos aqui, né? Então vocês vão pôr lá a próxima, que é a curacidade, se eu não me engano, né? É a curacidade de estoque. Então a curacidade de estoque. Aí depois vai ter utilização do espaço. Então, utilização do espaço. Vocês vão colocar todas aqui, né? A ideia é que vocês façam aqui a lista de todas. Calcule, né? Digite aqui todas as metas, resultados e peso. Calcule o índice delas, o quanto elas contribuíram aí para o desempenho das atividades, tá? E por fim, né? Depois que vocês fizerem todas aqui, vocês vão fazer uma soma, tá? Somando essas contribuições para verificar o quanto por cento, tá? E aí o resultado dessas contribuições aqui já vai estar respondendo ali a primeira pergunta lá, que seria o índice do trimestre, tá? Então, quando vocês fizerem a somatória, já vai ser a resposta da pergunta um aqui, que é o índice de desempenho desse trimestre, tudo bem? Então, o índice do desempenho ele vai sair do resultado em relação à meta, tá? E o peso que cada uma das atividades vai ter para a contribuição. E aí vocês vão chegar num valor na somatória, e esse valor aí vai estar relacionado com o desempenho do trimestre, tá? Já a pergunta 2 aqui, ó, calcule o valor de cada indicador e índice geral de performance, ele já vai ser automaticamente respondido quando vocês montarem a tabela, porque aqui a gente já vai ter o indicador individual de cada uma das atividades, beleza? E por fim, pessoal, nós vamos ter aí a questão número 3, né? Que ações devemos priorizar para garantir a competitividade. Então, a partir desse resultado aqui que nós vamos ter na tabela, vocês vão colocar aqui ordem de prioridade. Então, o que que deve ser melhorado primeiro? Para isso, eu vou pedir a atenção de vocês para que vocês observem dois pontos. Tanto o resultado, então, por exemplo, vai ter coisas aí que vão ter uma contribuição menos valiosa do que outras. Então, vocês vão conseguir visualizar isso na tabela, tá? E outro ponto que é bastante importante também é o peso dessa atividade, tá? Então, não é porque essa daqui teve menor desempenho em relação às outras que ela vai ser minha prioridade. A prioridade vai ser baseada também no peso, tá? Então, sempre quando vocês forem fazer a definição aí da questão 3, pensar nisso. Eu vou priorizar o que devemos priorizar para garantir a competitividade. Então, nesse caso aí, o que que seria garantir a competitividade? Fazer com que eu melhore esse meu desempenho para o próximo trimestre, ou seja, por exemplo, o tempo de entrega, né? Ele ficou aqui em 80%. Então, e ele tem um peso aí de 25. Então, ele seria a minha prioridade e quais ações eu tomaria, né? Ó, que ações devemos priorizar para garantir a competitividade? Então, quais ações eu tomaria para melhorar o tempo de entrega, tá? Então, essa que é a ideia, vocês olharem o peso e a nota final que teve cada uma dessas avaliações. Tudo bem? Então, assim, é uma atividade bem tranquila de se fazer, né? É, Tomar cuidado aí na hora de montar a tabelinha, né? Vai estar tudo gravado, vocês conseguem montar com calma. Mas qualquer dúvida também vocês podem estar mandando aí na tutoria, tá bom, pessoal? Vocês ficaram com alguma dúvida? Deu para entender mais ou menos essa atividade?